Olá, eu sou Antônio Cavalcante, professor de Direito e juiz do trabalho. Meu primeiro livro chama-se Direito, Mito e Metáfora, tendo como subtítulo um verso de Carlos Drummond de Andrade: Os lírios não nascem da lei. O livro foi publicado, vai fazer 21 anos. E foi o livro de maior projeção que eu pude publicar, e nele eu trago um diálogo muito próximo entre direito e arte, direito e filosofia, direito e literatura, tudo isso fruto das nossas reflexões na disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Direito, Mito e Metáfora também vai ser o nome que eu quero dar a este nosso espaço, a este nosso tempo, para reflexão sobre o direito e o diálogo do direito com todas essas áreas do conhecimento. Então vai ser um espaço para nós compartilharmos um pouco essa experiência da reflexão sobre o direito. E quando eu falo em compartilhar, sempre me lembro de um belo poema de Antônio Cícero, chamado Guardar. E neste poema, o poeta começa dizendo: guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. No poema, Antônio Cícero fala sobre o lance do poema, o lance da poesia. E ele diz, em determinado momento, que é por isso que se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo. Então a nossa ideia sempre foi essa: não adianta nós guardarmos um conhecimento, guardarmos um conteúdo como alguém que esconde algo dentro de um cofre. É preciso recitar, é preciso publicar, é preciso compartilhar. E nós vamos começar a nossa reflexão a partir da própria introdução do livro Direito, Mito e Metáfora. Na época eu resolvi eu mesmo fazer a introdução da obra e comecei brincando com o meu próprio texto. E eu digo inicialmente, eu lembro que certa feita um escritor submeteu uma de suas obras à apreciação de Samuel Johnson. E Samuel Johnson teria comentado o seguinte: bem, seu livro é bom e original, mas tem uma coisa: a parte boa não é original e a parte original não é boa. E eu dizia: eu espero que o meu livro não seja objeto desse tipo de comentário. Até porque eu trago no meu livro, e digo isso de forma muito explícita, uma grande polifonia. Eu disse que tentava trazer uma moldura de um quadro pintado a várias mãos, baseado na ideia de que o estudo do direito, e especificamente da introdução ao direito, é antes de tudo uma grande colcha de retalhos, ou um grande mosaico, que vem de conhecimentos de várias outras áreas do saber, da história, da filosofia, da antropologia e, por que não, da literatura, da arte. Então a minha ideia era realmente trazer essa colcha de retalhos com muitas citações, inclusive citações diretas, porque eu sempre penso que quando a gente não consegue dizer algo melhor do que o autor originalmente disse, é preferível a gente dar a vez e a voz para esse autor. Então a ideia sempre foi esta, do livro Direito, Mito e Metáfora: trazer essa grande polifonia, várias pessoas que refletem esse fenômeno, o fenômeno jurídico, o direito, e a pretensão é de que
essas reflexões não ficassem apenas no âmbito dos juristas. Direito é um objeto tão importante, é algo tão importante, é um tesouro que deve ser compartilhado por todos e não apenas por uma categoria, apenas por uma casta de juristas. Daí eu coloco lá no início do livro, a introdução até eu chamo, ao leitor os lírios, tentando entregar esses lírios ao leitor. E faço algumas reflexões prévias para entrar na discussão sobre esse direito, mito e metáfora. Trago a reflexão de alguns autores, entre eles Humberto Eco. Humberto Eco, quando vai falar sobre a questão de significante e significado, estudando o signo linguístico. E ele diz que muitas vezes nós ficamos estudando os significantes, aquela parte, por assim dizer, mais concreta do signo, como se fosse uma caixa vazia, a embalagem. Mas nós procuramos verdadeiramente aquele conteúdo aparentemente vazio que está dentro da caixa. Dá um sentido, dá um significado às coisas. Esse vazio, esse nada que está dentro da caixa. E a nossa caminhada pelo direito é justamente tentando refletir sobre o significado do direito. Há um sentido no direito. Que sentido é esse? É o caminhar para a justiça? É procurar a verdade? É procurar que a sociedade tenha uma relação relativamente amistosa por meio do ordenamento jurídico? Então, a busca desse significado que aparentemente é um nada, é o vazio dentro dessa caixa. E aí eu faço a relação com outro poema de Fernando Pessoa, chamado Ulisses, onde ele vai falar do mito, dizendo que o mito é o nada que é tudo. Então a ideia de estudar o direito na perspectiva do mito é justamente nesse sentido de que mito não é uma mentira, mito não é apenas uma lenda, mas mito é uma narrativa simbólica profunda que fala ao fundo da alma das pessoas. No mito é possível que deuses e humanos coabitem. No mito é possível a presença do maravilhoso. E no estudo do direito há muito desses mitos. Geralmente eu não gosto quando se fazem matérias que dizem assim, sobre um determinado tema, aí se fala mitos e verdades, como se mito significasse o oposto da verdade, mito fosse a mentira. Quando até eu discuto dentro do livro, será que não existe também o mito da verdade? Afinal de contas, o que é a verdade? Então, o nosso fio condutor nessa viagem pelo direito, como aquele fio de Ariadne no labirinto, vai ser justamente o mito. E ligado ao mito, essa linguagem simbólica, e eu utilizo o termo metáfora de forma muito abrangente, muito ampla, para falar dessa linguagem conotativa, essa linguagem analógica. Isso para dizer que quando nós não conseguimos explicar, compreender, expressar determinadas realidades com a linguagem objetiva, denotativa da ciência, nós utilizamos das analogias. É uma linguagem muito apropriada, por exemplo, para a teologia. Nós dizemos, por exemplo, de uma divindade, de um Deus que chamamos de Pai, ou chamamos de Rei, mas poderíamos chamar também esse Deus de Mãe. Nós utilizamos a linguagem analógica. Também a linguagem do amor. Então, aquela linguagem lírica para se expressar o amor, certamente não vai ser uma linguagem científica. Eu brinco sempre dizendo que se nós fôssemos descrever os sintomas do amor de forma científica,
seria uma doença, uma patologia. Dizer, quando eu chego perto de você, eu sinto palpitação, sudorese, mas a gente não vai falar do amor nessa linguagem. Nós falamos nessa linguagem analógica, que eu coloquei de forma mais ampla na ideia de metáfora. E nós vamos ver que existem as metáforas e os mitos dentro do direito, dentro do estudo do direito. E eu comparo esse estudo do direito a uma epopeia, e de forma muito específica a Odisseia. A Odisseia, como observa um dos seus comentaristas, apresenta muitas características de contos populares. É uma grande aventura narrativa de uma viagem, de um herói que fica longe de casa, longe da pátria, e enfrenta muitas aventuras até regressar à sua casa. Ele passa tanto tempo fora de casa que as pessoas pensam até que ele já morreu. E depois de enfrentar vários desafios, ele retorna para a sua casa como um vagabundo desconhecido. Então, a aventura pelo mundo do direito, de certa forma, se parece com essa aventura de Ulisses. Porque é uma viagem também através de conflitos humanos. O direito também é essa narrativa cheia de vida e até de morte, de justiça e injustiça, de dignidade e cobiça, de desânimo e esperança. Por isso, convido você a fazermos juntos essa viagem pelo mundo do direito. E peço permissão para nós fazermos essa viagem utilizando os mesmos recursos utilizados por Homero na Odisseia. Nós recorrermos aos mitos e às metáforas. Afinal de contas, para fazer essa viagem desse grande poema épico que é o direito, não basta a bússola da ciência jurídica, não basta também apenas a dogmática da normatividade, a dogmática da lei. E aí eu lembro o subtítulo do livro Direito, Mito e Metáfora, que vem de um poema muito conhecido de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond escreveu o livro A Rosa do Povo durante os difíceis anos da Segunda Guerra Mundial e publica o livro logo após a Segunda Guerra Mundial, expressando um pouco o sentimento do mundo naquela época. E um dos poemas que se destacam nesse livro é o poema Nosso Tempo. E nesse poema, Carlos Drummond de Andrade diz: esse é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Então, que a nossa viagem pelo mundo direito seja feita com essa consciência de que a lei é importante, que a dogmática do direito é importante, que as normas são importantes, mas esse tesouro que se chama direito é tão rico, é tão importante para todos, que as leis não são suficientes. Elas são importantes, mas não bastam, porque, como disse o poeta, os lírios não nascem da lei.